Depois de 15 semanas de gestação, a glândula tireoide começa a liberar outro hormônio vital. A tiroxina controla o desenvolvimento do corpo das crianças e especialmente do sistema nervoso. Depois que o indivíduo se torna um adulto, ela continua regulando o metabolismo, ou seja, o aproveitamento da comida pelas células. A tiroxina também determina o nível de gordura que você queima e o grau de eficiência com que você utiliza o alimento que ingere. Um adulto deve renovar a cada dia 250 gramas de músculos e tecidos. Durante as 4 horas no simulador, o piloto gasta mais energia do que o normal. Nas situações de estresse, o consumo de energia das células é muito maior do que em repouso. Agora que passou a tensão, Chris precisa repor as reservas de energia. Seu corpo pede comida e líquidos para se recuperar do desgaste. Ele sente sede e fome. Overall, the detail went very well. Just 2 points I want to comment on, Chris. O cérebro percebe a necessidade de o corpo se reabastecer. O cérebro, por sua vez, se alimenta de um tipo de açúcar que se dissolve na corrente sanguínea, a glicose. A glicose é o único alimento consumido pelo cérebro. Se ela estiver circulando muito devagar, as células cerebrais passam fome e você começa a se sentir cansado e fraco. Quando você se alimenta, novamente entra em ação o sistema hormonal. Agora, quem vai trabalhar é o pâncreas, uma glândula enorme situada logo abaixo do estômago. O pâncreas é muito importante para a digestão da comida. Ele envia enzimas ao duodeno, a parte inicial do intestino. Lá, o alimento é quebrado em moléculas pequenas. Logo depois que você come, o pâncreas envia instruções para o fígado, que aumenta o nível de açúcar no sangue. Aí o pâncreas libera insulina. Este hormônio instrui o fígado a retirar açúcar do sangue, guardando-o para quando for necessário. O teor de açúcar no sangue diminui no intervalo entre as refeições. O pâncreas então deixa de enviar insulina e libera um segundo hormônio, o glucagon. Ele tem uma ação oposta à da insulina. Sob a influência do glucagon, o fígado repõe o açúcar no sangue. O glucagon é uma molécula muito menor do que a insulina, mas é tão ativa quanto ela. Estes dois hormônios equilibram-se como se estivessem numa gangorra química. Juntos, eles regulam a quantidade de açúcar no sangue. Os hormônios organizam muito bem a complexa mistura de substâncias químicas que participam da digestão. No final da tarde, ocorre uma troca de posição entre os hormônios. A presença de alguns deles no sangue diminui e a de outros aumenta. Nosso relógio biológico controla algumas dessas mudanças, mas outras são produtos da nossa cultura e dos nossos hábitos. A hora da refeição impõe seu próprio ritmo. Enquanto a tiroxina controla a quantidade de gordura que você queima, a insulina acompanha o nível do açúcar no sangue. Ele sobe depois de cada refeição e em seguida começa a cair gradualmente até o ponto em que você passa a sentir fome novamente. A adrenalina também se faz presente na mesa do jantar. Quando o nível desse hormônio diminui, no final do dia, os seus sentidos se tornam menos alertas. Fica mais fácil para você relaxar e apreciar o gosto da comida.
Com a diminuição da adrenalina no seu corpo, você começa a sentir sono. Vai chegando a hora de dormir, mas a transição entre a vigília completa e o sono profundo leva tempo. Os níveis de hormônios na corrente sanguínea alteram-se gradualmente, instruindo os órgãos e sistemas do corpo para a fase noturna de seu ciclo de 24 horas. O nível de hormônios no sangue de Chris aumenta 1h30 depois que ele adormeceu. Esses hormônios dão um sinal para que as células reponham a energia gasta durante o dia. Durante o sono, a adrenalina está em seu nível mais baixo. Um novo dia, outro avião repleto de passageiros, outro conjunto de hormônios tentando se adaptar a um fuso horário diferente. Há muitas maneiras de lidar com o jet lag, mas nenhuma cura. Nosso sangue transporta dúzias de hormônios. Ninguém sabe como controlar o modo como eles agem e afetam nosso cérebro e nossas emoções. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem voa da costa oeste para a costa leste sente o jet lag pelo dobro do tempo de quem faz o percurso contrário. A maioria dos passageiros quase não sofre o efeito do jet lag, mas uma azarada minoria de 15% enfrenta uma queda de até 70% no desempenho de suas atividades. Um problema parecido acontece com os trabalhadores que mudam seu turno de trabalho do dia para a noite ou vice-versa. Essas pessoas correm um risco maior de sofrer acidentes de trabalho nessas ocasiões. Não são todos os seus hormônios que são afetados quando você viaja, mas alguns deles entram em ritmo mais lento, atrasando a entrega de suprimentos para as diferentes partes do seu corpo. Os hormônios são muito mais do que simples mensageiros químicos. Quando você enfrenta um ambiente hostil, eles o ajudam a sobreviver. Na medida em que os cientistas decifram os mistérios dos hormônios, descobre-se o enorme poder que eles possuem. Já hoje, quase todos os hormônios podem ser administrados em forma de medicamentos quando eles estiverem faltando no corpo. A medicina procura alternativas à substituição hormonal e até um transplante de pâncreas chegou a ser realizado em pessoas com diabetes. Seja lá o que nos guarda o futuro, os hormônios sempre regularão o funcionamento do corpo. Sem eles, os órgãos não se comunicariam de maneira tão harmoniosa. Afinal, os hormônios dominam uma língua universal válida em todos os fusos horários do mundo.